Então, aquele dia que a gente foi lá fazer aquela discussão em alta sobre a vergonha de graça, aí chegou e estava falando todos eles que eu fora com ele. Tá gravando seu comentário. Então tá, continuando agora. Qual que é o nosso objetivo? Achar esse elemento, né? O B12 da matriz inversa. A gente sabe o quê? Que A vezes A menos 1 é igual a qual matriz? Se eu fizer uma matriz vezes a inversa dela, vai ser igual a qual matriz? A matriz, não. É igual a multiplicação, né? Quando eu faço um número vezes o inverso dele, tem que dar quanto? Tem que dar 1, não é? Por exemplo, A vezes 1 sobre A tem que ser igual a 1, certo? Só que qual que é o elemento 1 em relação à matriz? O que seria o 1 matricial? O 1 matricial é a matriz identidade. Né? Lembra, o que é matriz identidade? Vou colocar uma 2 por 2 aqui. Então, matriz identidade de ordem 2 é aquela matriz cuja diagonal principal é igual a 1 e os demais elementos, 0. Esse seria o nosso 1 dos números reais em relação às matrizes. Tá? Então, se eu fizer uma matriz vezes a sua inversa, tem que dar I. I é a matriz identidade. Ok? Então, como que eu posso resolver isso aqui? Bom, eu posso calcular essa inversa e fazer esse produto igualar a I. Tá? Porque esse é um caminho mais difícil. Qual que é o mais fácil? Existe um resultado que diz o seguinte. Se você tem uma matriz que é inversa de outra, então você tem o seguinte resultado aqui. Ó. Um elemento qualquer da matriz inversa, um B e J qualquer, tá? Linha I, coluna J, ele é igual ao cofator JI dividido pelo determinante da matriz. Só verificar se é isso mesmo. Como ele quer apenas um elemento, então eu não preciso calcular toda a inversa, matriz inversa. Eu poderia fazer isso, calcular a matriz inversa, ir lá e achar aquele elemento que eu quero. Né? Só que ele quer um elemento só. Eu posso ir diretamente utilizando essa fórmula. Essa fórmula me dá qualquer elemento da matriz inversa. Só que então o que eu preciso? Primeiro, calcular o determinante dessa matriz. Calcular o determinante dela. E vou precisar também do cofator JI dessa matriz. Tá? E aí, como que eu calculo o determinante dessa matriz? Vocês lembram? Diga. Foi isso ontem, mas eu não entendi nada. Assim como eu não entendi, eu acho que parece que não me explicaram. Se você puder explicar de novo uma coisa, Tá. Então, olha, eu posso aplicar a regra de Sarros aqui. O que a regra de Sarros diz? Como que eu resolvo esse determinante? Primeiro vamos achar o determinante da matriz A. Então, pela regra de Sarros, o que eu faço? Eu posso repetir essas duas colunas aqui, né? E vou fazer multiplicação das diagonais principais depois das diagonais secundárias.
Só que tem uma outra regra aqui que eu posso utilizar, ó, que é mais simples, que é a regra de Chiot. Tá? Regra de Chiot. O que essa regra diz? Ó? Que se você tem um elemento que é igual a 1, né, você pode fazer o seguinte, você vai desconsiderar aquela linha e aquela coluna onde está o elemento, considerar a linha coluna, você resolve o determinante do restante. Tá? Só como que você vai resolver? Então, eu vou pegar esse elemento. Ok? Esse vai ser meu elemento. Então, eu vou excluir essa e essa. Eu vou fazer o seguinte. Ó. Vou calcular o determinante dessa matriz, só que vai ser assim. 2 vezes menos, né? Esse vezes esse. 1 menos esse vezes esse. Depois, 0 menos esse vezes esse. Note que eu vou pegar os elementos que estão na mesma coluna e linha daquele que eu estou considerando. Tá? Depois, 1 menos esse vezes esse. Entenderam? Eu vou fazer aqui. Função da margem. Hã? Função da margem. Da margem? É mais próximo da coluna. Não, não entendi. Você multiplicou 0 por menos 2 lá em cima. Aqui? Esse vezes esse? Pegou aquele 0 ali embaixo, fez menos 2 vezes o menos 2. Né? Aham. Então a gente passou a dar 2 vezes o 2 lá de cima. Ah, esse vezes esse. Ah, sim. Os que eu excluí, né? Tá. Ah, tá. Você falou que eu fiz. Falei esse vezes esse. Então vamos lá. Oi? Não sei. Aí é opcional a escolha. Então, pessoal, vamos lá. Como que vai funcionar? Ó? Eu vou fazer da matriz que resta, tá? Então, veja, eu excluí essa linha e essa coluna. Então, vou pegar o elemento menos 2. O que sobrou? Sobrou menos 2, né? Menos 2, 1, 0 e 1. Então, pego menos 2, vou fazer menos o produto dos elementos daquela linha, coluna e linha que eu excluí. Tá? Então, eu estou aqui, ó. Estou aqui no menos 2. Então, vou fazer o produto desse por esse. Menos 0 vezes 2. Agora, eu passo para o próximo elemento. Qual que é? 1. 1 menos 0 vezes 0. Tá? Sempre vou pegar da linha e coluna que eu excluí. O próximo elemento é o 0. 0 menos. Agora os elementos correspondentes. Ó. Na linha do 0 eu tenho 2. E na coluna eu tenho o 2 também. Lembrando que daquelas que eu estou desconsiderando. Então vai ficar 2 vezes 2. Então aqui para o 0, esse e esse. Agora o 1, o último elemento. 1 menos 2 vezes 0.
Tá, a maioria é zero aqui, né? Então, menos 2, 1, que vai dar menos 4 e 1. Agora tem um determinante de uma matriz de ordem 2. É bem mais fácil calcular. Como que eu calculo o determinante de matriz de ordem 2? Produto da diagonal principal, né? 2 vezes, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos o produto da diagonal secundária. Menos 4 vezes 1, menos 4. Então dá menos 2, mais 4, dá 2. Ok? Então, esse é o meu determinante. Achei o determinante de A. Agora eu preciso achar o cofator AJI. O que é o cofator AJI? Eu não quero B12, né? Eu vou substituir nessa fórmula aqui. Então vai ficar B12 AJI, ó. Aqui é IJ. Então aqui vai ficar A21. Entenderam a mudança? Aqui, ó, é a ordem, né? É IJ, então é 1, 2. Então, para o A vai ficar 2, 1. E o que é esse A? É a matriz cofatora 2, 1. Como que eu acho essa matriz? Vou olhar aqui, ó. A21 vai ser menos 1, né? Elevado a I mais J. Qual que é o I mais J? 2 mais 1. Vezes o determinante da matriz remanescente, sobra, né? Quando eu excluo a segunda linha e a primeira coluna. Então vamos olhar lá para a matriz A. Ó. Matriz A, né? Segunda linha. Primeira coluna. Essa aqui. Então vou excluir essa e essa, né? Certo? Ó, essa e essa. Vai sobrar aqui matriz 2, 0, né? 2, 0, 0 e 1. Certo? Entenderam? Entenderam? Se quiser eu posso repetir. Essa matriz aqui do cofator. O que eu faço? Novamente, eu vou excluir a linha 2 e a coluna 1. Eu vou olhar para essa matriz aqui, ó. Linha 2 é essa, né? Então eu vou excluir essa. E a coluna 1. O que vai sobrar? Vai sobrar o 2, o 0 e o 1. Eu calculo o determinante da matriz restante. 2, 0, 0, 1. E sempre vou multiplicar por menos 1 elevado a I mais J. Então, como aqui é ímpar, né? Você tem que só olhar para o expoente. Se o expoente for ímpar, então vai ser negativo. Se for par, fica positivo. Qualquer coisa você vai mudar. Então, como o expoente é ímpar, vai ficar negativo. Menos. Qual vai ser esse determinante? Como aqui é nulo, vai ser o produto da diagonal principal. Né? Menos 2. Agora, então, B12, né? É igual menos 2 sobre o determinante, que é 2. Então, a resposta é menos 1. Ok? Então, sempre que você tiver um problema onde ele peça um elemento específico da matriz transposta não, da matriz inversa, então você vai utilizar essa relação aqui, ó. Que aquele elemento específico, ele vai ser igual ao menor à matriz cofatora, né? Onde eu inverto os índices
dividido pelo determinante. Beleza? Dúvidas? Professor, mandou um pouco no grupo agora. Fala de novo aí que eu não entendi. Tá. De todo modo, ele está resolvido lá no que mágico, tá? Lá no gabarito comentado. Essa parede fica bem bonita nas fotos. Posso apagar aqui? Ian, entendeu? Bom, o próximo problema diz o seguinte, ó. Você tem uma matriz X, que ela é igual a X e Y. Esse X aqui é minúsculo, tá? 1 e 1. X e Y são reais, né? São números reais distintos e não nulos. Então, não nulos, x diferente de y. Então, a gente deu essa matriz x, ele disse que a primeira coluna é igual a x e y, e a segunda é 1 e 1. O problema pede o seguinte, ele quer que você calcule a soma dos elementos ele quer que você calcule a soma dos elementos de x a menos 1. Então, o que eu vou precisar fazer? Achar essa inversa e somar todos os valores dela. Fácil, né? Quando eu tenho matriz 2 por 2, é a forma mais fácil de fazer a inversa, é quando eu vou mostrar aqui, tá? Então, lembra da ideia. Eu sei o quê? Que x vezes x a menos 1 é igual a identidade, não é? A matriz vezes a inversa é igual a identidade. Eu não conheço a inversa, então vou atribuir valores a ela. Vou dizer o quê? Que a inversa ela vale A, B, C, D. Aí eu vou achar os valores de A, B, C e D. Ok? Então vou fazer esse produto aqui, ó. Então, a matriz X
vezes a inversa de x. Eu estou dizendo que vale A, B, C, D. Eu vou achar esses valores. Ela tem que ser igual à identidade. Vai ser igual à matriz de identidade. Tá? Agora é só resolver. Como que é a multiplicação matricial? Faço a primeira linha da primeira matriz vezes a primeira linha da primeira coluna da segunda matriz. Isso vai ser igual a esse elemento. Então vai ficar, ó, x vezes AX. 1 vezes C, igual a 1. Então, o que eu fiz? Esse vezes esse é igual a esse, certo? Eu faço os elementos correspondentes. Ó, esse, né? Esse é o primeiro elemento vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Agora eu também vou fazer para y. Y vezes A, ou AY, né? Mais 1 vezes C é igual a quanto? Vai ser igual a esse elemento. Hoje não está na ordem. Se eu estou pegando a segunda coluna aqui, a segunda linha e a primeira coluna, então meu elemento resultante vai estar na segunda linha e primeira coluna. Então, vai ser 0. Já tem um sistema aqui. Agora eu vou obter outro. Agora eu faço a primeira coluna, primeira linha, vezes a segunda coluna. Vai ficar essa vezes essa, vai dar bx mais d igual a 0. Estou multiplicando primeira linha, segunda coluna. Qual que é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna? Está na matriz resultante, 0. Agora eu vou fazer segunda linha, segunda coluna. Então vai ficar BY mais D igual a 1. Elemento da segunda linha, segunda coluna. Agora eu tenho que dois sistemas lineares, né? Olha, nesse eu tenho duas incógnitas, né? E nesse também. Tenho duas equações, então dá para resolver. Em função de x e y, claro. E aí, como é que faz agora? Preciso achar os valores de A, B, C e D, né? Para formar essa matriz. Lembra como que eu resolvo um sistema desse? Como? Isso, eu posso adicionar, né? Aqui o mais fácil é eu fazer o seguinte, ó. Como eu tenho C nessa equação, eu tenho C nessa, o que eu posso fazer? Essa menos essa. Eu já vou eliminar o C, né? Então, vou chamar essa de 1, 2. Então, se eu fizer a equação 1 menos a equação 2, qual que é o resultado? Ó? Essa menos essa. Certo? AX menos o AY, porque eu estou fazendo menos essa, né? AX menos AY. C menos C dá 0. É o que eu queria, né? E 1 menos 0 dá 1. Então, o A vale quanto? Vou colocar em evidência. Então, meu A vale 1 sobre x menos y. Só coloquei ele em evidência aqui, passei o x menos y multiplicando.
Agora o que eu faço para achar o C? Vou substituir o valor de A em uma dessas duas equações. Eu vou substituir o valor de A nessa segunda equação. Então, vou ter o quê? Y sobre x menos y mais C igual a zero. Bom, como eu quero o valor de y, essa razão vai dividir, vai subtraindo, né? Passa para o outro lado negativo. Tá, achei A e C já. Falta B e D, né? A mesma ideia eu vou aplicar aqui. Ó. Eu quero achar o B e o D nesse outro sistema. O que eu faço? Vou fazer 2 menos 4. Equação 2 menos a equação 4. Equação 3, né? Se eu fizer a equação 3 menos a equação 4, vai dar o quê? Bx menos by igual a menos 1 aqui, tá? Vamos ver por quê. Ó, bx menos by, né? Estou fazendo menos a equação 4. D menos D dá 0. E 0 menos 1 dá menos 1. Então, colocando o B em evidência, né? Então, B vai ser menos 1 dividido por x menos 1. Agora, eu vou substituir o valor de B nessa primeira equação para achar o valor de D. Substituindo na terceira equação, eu tenho que x sobre menos x, né? Menos x sobre x menos y mais D igual a 0. Por que menos x? Porque aqui é menos 1. Né? Então, se eu fizer B vezes x, vai dar menos x sobre x menos y. Agora eu quero o valor de D, é só passar para o outro lado trocando o sinal. Né? Beleza, achei as 4 variáveis que eu queria. O que o exercício pede? A soma dos elementos. Então é só achar A mais B mais C mais D. Agora é só fazer isso. Vou fazer aqui em cima. A mais B mais C mais D é igual. Quanto vale o A? 1 sobre x e x menos y. O B, menos 1 sobre x menos y. O C vale menos y sobre x menos y. E o D vale x sobre x menos y. Bom, aqui ó, vai cancelar, né? Essas razões são iguais. Sobra essas duas, tá? Só que veja bem, se o denominador é o mesmo, o que eu posso fazer com o numerador?
eu posso operar com ele aqui. Então, qual que é o resultado? Menos y mais x sobre x menos y. Na verdade, esse menos está aqui, né? Isso aqui é igual, não é? X menos y, x menos y, né? Só está escrito em ordem diferente. Então, isso vale 1. Certo? É. Aqui é a mesma coisa, né? Marco dividido por marco dá um marco, né? Então, começa aqui, né? Entenderam? Então, sempre que for inverso de matriz de ordem 2, é melhor aplicar essa técnica. Você vai fazer o quê? A matriz vezes a inversa você vai atribuir qualquer letra, né? Vai ser igual a I. Aqui dá um pouco mais de trabalho, por quê? Porque eu tenho variáveis aqui, ó, na matriz X, né? Tem X e Y. Se fosse números, eu já teria achado a inversa. Nesse exercício, o problema não era exatamente achar a inversa, né? Então, a soma não. Deu o horário do intervalo? Vocês podem descansar aí. 10 minutos. Pessoal, intervalo aí de 10 minutos.